Oi, bom dia a todos, me ouvem? Sim, Quero primeiro agradecer o convite, né, em nome da coordenação do Programa Nacional de Imunizações e aqui da SVS, do Ministério da Saúde, por estarmos aqui nesse momento discutir esse tema tão importante para a nossa sociedade, que é a vacinação para o controle de doenças, né. E pedir desculpas, mas eu tive problema, eu não vou conseguir habilitar a minha câmera, mas eu fiz uma apresentação aqui e eu vou compartilhar com vocês. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver? entrando, tá sim, Adriana. Já dá para a gente ver sua apresentação. Perfeito, então. Então, eu trouxe aqui um panorama, né, enfim, relacionado à vacinação e esse momento de pandemia, né, para a gente conversar um pouco aqui. Então, a pandemia e vacinação, né? Essa vacinação em tempos de pandemia é uma recomendação desde o início da Organização Mundial de Saúde e do Programa Nacional de Imunização também tem em consonância com essa recomendação, que a vacinação é um serviço essencial de saúde para a proteção das pessoas, da população, que estão suscetíveis, né, a contrair doenças preveníveis por vacinas, não são as doenças imunopreveníveis. E aí, a recomendação e orientação é que haja manutenção, mesmo nesse período de pandemia, do serviço de vacinação, e que os países devem adotar medidas para reduzir o risco de transmissão da Covid-19. No panorama geral, em muitos países, os serviços de imunização eles foram interrompidos, né, seja por indisponibilidade dos trabalhadores que, por conta da questão da Covid-19, que precisaram ser deslocados para outras atividades. Em alguns países, a falta mesmo de equipamentos de EPI para se proteger contra a doença. Alguns profissionais, por medo de contrair essa doença, né, e transmitir para seus familiares, e em alguns países também houve a falta de vacina pelo fechamento de fronteiras. Então, a partir dessa situação, a Organização Mundial de Saúde, ela entende que, e é um entendimento, na verdade, geral, que interromper a vacinação de rotina, ela pode levar ao aumento de doenças imunopreveníveis. E doenças que já estavam controladas ou eliminadas, elas podem voltar a acontecer. E esse é o grande problema e a grande questão de a gente não conseguir alcançar as coberturas vacinais, de ter esse retrocesso no alcance de eliminação e controle de diversas doenças que foram tão graves, mas que hoje em dia a sociedade não ouve falar de algumas doenças como poliomielite, então às vezes passa essa percepção de que não tem mais o risco da doença, mas na verdade tem, e é isso que a gente quer tratar um pouco aqui, né? Então, a ocorrência de adoecimento também vai levar a uma sobrecarga do sistema de saúde, né, aumentando de forma significativa tanto a mortalidade direta pela Covid, mas também a mortalidade por essas outras doenças. E é importante a gente colocar, existem doenças que são prevenidas por vacina, mas que se a pessoa não se vacinar, ela pode ter complicações e até mesmo ir a óbito. Então, diante desse contexto, né, de pandemia, né, o que está acontecendo no Brasil, como é que estão nossas coberturas vacinais? Então, só falar um pouco, nosso Programa Nacional de Imunizações, ele foi criado em 1973, com o objetivo de organizar e coordenar essa política nacional de vacinação, e sempre com a missão de controlar, eliminar e até erradicar doenças imunopreveníveis, reduzindo a carga de doença e de hospitalização e óbito na população. Nossa estrutura hoje, nós fornecemos ao SUS 48 imunobiológicos, entre soros, vacinas e imunoglobulinas. Nos municípios, né, e nos estados, nós temos em torno de 38 mil salas de vacinas que atuam na rotina de vacinação, e quando a gente fala de campanha de vacinação, esse quantitativo de postos, de pontos de vacinação, eles aumentam por volta de 50 mil pontos de vacinação. E também nós temos 52 centros de referência de imunobiológicos especiais, os chamados CRIA, que são vacinas específicas para pessoas que têm condições especiais e específicas que há necessidade de algumas vacinas diferenciadas que não estão dentro do calendário nacional de vacinação de rotina.
Então, diante de toda a atuação do Ministério da Saúde, do PNI, dos estados e municípios, né, durante tantos anos de programa nacional, foi possível a eliminação em processo de eliminação de doenças, né? Então, a gente eliminou a poliomielite, houve eliminação da rubéola e da síndrome da rubéola congênita e do tétano neonatal. O sarampo nós havíamos eliminado no Brasil, porém, devido a suscetíveis, ou seja, pessoas, grande quantitativo de pessoas no país que não estavam vacinadas, nossas baixas coberturas vacinais, houve a reintrodução do vírus em 2018, e até então a gente ainda permanece com o surto da doença, com grande quantitativo de casos e até mesmo óbito, infelizmente devido a esse processo de baixas coberturas e ter um grande quantitativo de pessoas que não estavam vacinadas. Nós também conseguimos, ao longo desses anos, uma redução na tendência de algumas doenças, como tétano acidental, difteria, meningites causadas por Streptococcus pneumonia e Neisseria meningitidis, o hemófilo influenza tipo B e doenças diarreicas por rotavírus, né? Então, são todas essas doenças que a gente tem vacina e que a vacinação permite que as pessoas não adoeçam. E aí a gente também tem a coqueluche como uma doença que ela está controlada por meio da vacinação também. No nosso calendário nacional de vacinação, o primeiro calendário foi de 1977, que era apenas para criança, né? Eram 4 vacinas. Mas hoje nós temos um calendário de vacinação que ela atinge toda a família, de criança, adolescente, adulto, idoso, gestante, garantindo as vacinas específicas para cada grupo. E aí nosso objetivo como programa passou de controle também para eliminação e até mesmo erradicação de doença. Então, só demonstrando aqui que nós temos o país que mais fornece vacina para a população, e tem o calendário da criança, são 17 vacinas para crianças, 6 vacinas para adolescente, para adulto e idoso são também 6 vacinas, e para gestante, 4 vacinas. Aqui a gente colocou HPV no adulto, só destacar que é para uma situação das pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Que tem uma faixa etária até 45 anos de idade. Mas idoso não é indicada essa vacina, mas para adulto sim, nessa condição. E além, então, a gente só destaca aqui que a influenza é uma vacina que é de campanha anual, mas ela está inserida dentro do calendário nacional de vacinação, porque ela já está consagrada como uma vacina que todo ano a população dos grupos prioritários precisa tomar. Então, dentro desse processo de pandemia, como eu falei, em consonância com o que a Organização Mundial de Saúde também traz, o Ministério da Saúde, ele já emitiu desde o ano passado e vem em reuniões e orientações junto aos estados, e os estados também com os municípios, de notas e ofícios com esclarecimento sobre a importância da manutenção do serviço de vacinação durante a pandemia de Covid-19 e os riscos que a ausência desse serviço pode impactar na saúde da população, né? Também recomendações para que, havendo a manutenção do serviço de vacinação, haja uma vacinação segura, que preserve a segurança dos profissionais de saúde, da comunidade, sendo adotadas, né, as medidas necessárias, que a gente chama de medidas não farmacológicas, que seriam garantir uma vacinação extramuro, o uso de equipamentos de segurança, manter locais abertos e arejados, né, sempre que possível, né, situações dependendo do grupo de idosos, acamados, a vacinação domiciliar, evitar aglomerações no serviço de saúde e as medidas individuais e coletivas de higiene. Então, são essas diversas orientações que têm sido emitidas pelo Ministério da Saúde, e os estados também estão replicando junto aos municípios, e os municípios com os seus serviços de saúde, para que seja garantida, apesar de todas as dificuldades que eles vêm enfrentando na execução da vacinação devido à situação da pandemia. Mas aí, diante de todo esse processo, mostrar aqui um pouco para vocês como é que estão as coberturas vacinais no Brasil. Aqui eu trouxe diversas vacinas que são ofertadas, né, para crianças menores de 1 ano e crianças de 1 ano de idade, entre os anos 2015 a 2020. Então, demonstrando para vocês aqui, ó, a gente tem como meta de vacinação para BCG e rotavírus em crianças, vacinar pelo menos 90% das crianças. E para as demais vacinas, a meta é de 95%. E assinalei aqui em vermelho todas as vacinas em que não houve alcance da cobertura vacinal. E a gente vê que na maior parte dela, desde 2016, a maior parte dela não tem alcançado,
quando a gente vem para 2020, essas coberturas vacinais, na sua quase totalidade, elas caíram muito mais do que no ano anterior. Então, só destacar aqui, só para a gente poder visualizar bem aqui, essas coberturas vacinais em menores de 1 ano e de 1 ano de idade, para vacinas que são recomendadas simultaneamente. Por exemplo, aqui ao nascer tem a vacina BCG e hepatite B. Então, a gente tem uma tendência, redução a partir de 2018 e uma queda da cobertura vacinal em 2020, que aí é coincide com esse processo de pandemia da Covid. Aqui na vacina rotavírus humano em azul, e da pneumocócica 10 valente, que também são indicadas aos 4 meses de idade, você também tem essa redução, e mais acentuada em 2020. Aos 5 meses de idade, a vacina meningocócica C conjugada, que é ofertada para as crianças, também nesse mesmo quadro de redução de cobertura vacinal, ficando abaixo de 80% em 2020, e para a vacina poliomielite e a penta, a gente também tem esse mesmo quadro, havendo uma queda muito maior aqui na vacina poliomielite. Aos 12 meses é indicada a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, nessa mesma tendência de redução, né, ficando abaixo de 80% em 2020, e a hepatite A, que aos 15 meses, nessa mesma evolução, né, de decréscimo. Então, o que é que isso vem demonstrando para a gente? A gente está a nível nacional com coberturas em 2020 abaixo de 80%. Então, isso indica que a gente está sob risco de outras doenças. Nós estamos, como eu falei, com sarampo em surto, e aí a gente ainda tem um grande quantitativo de pessoas não vacinadas, e esse surto a gente está tentando conter dentro dos estados, mas que a gente precisa que a população se vacine. A gente tem a poliomielite que está eliminada, porém a gente tem países da África que eles ainda têm o vírus circulante. Então, a gente tem um risco de ter esse recrudescimento e a reintrodução do vírus. Então, a gente precisa que a população, que os pais responsáveis levem as crianças para se vacinar, para poder evitar que a gente tenha realmente uma situação drástica, que seria a reintrodução da polio, além de outras doenças. Aqui trazendo só um pouco da vacinação em adolescentes de 11 a 14 anos, aqui a HPV em meninas, né? A dose 1, que a gente chama, então está abaixo de 90%. Aqui a dose 2, né, são coberturas também baixas, então a gente avalia que é uma vacina também que a gente tem uma dificuldade de alcance de cobertura vacinal em adolescentes. É importante a gente ter estratégias para poder alcançar esses adolescentes e protegê-los, né, com o uso dessa vacina. Aqui é a vacina HPV em meninos, né, de 11 a 14 anos, que só chegou a 57%, e o D2 dele não chegou aqui nos 11 anos de idade nem a 20% de vacinados. Então, aqui abaixo, só demonstrando outras vacinas nessa faixa etária de 11 a 14 anos, a hepatite B tem uma boa cobertura, a tríplice viral também nessa faixa etária de 11 a 14 anos, a gente tem uma boa cobertura de 113%, já para a febre amarela, da faixa etária de 11 a 14 anos, somente 81% da população está vacinada, né, nessa coorte de vacinados, e na meningocócica C também, em adolescente, a gente tem uma baixa cobertura vacinal. Então, também, além da vacinação baixa em crianças, nas outras faixas etárias, em adolescentes e adultos, a gente também tem essa baixa cobertura vacinal. Então, na rotina seriam essas, né, as nossas condições, e a gente chama a atenção da necessidade de ampliação de estratégias para vacinação. Aproveitando o momento, a gente está vivenciando a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A primeira etapa, que começou do dia 12 de abril até o dia 10 de maio, em crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde. Na segunda etapa, que começou dia 11 de maio, que vai até 8 de junho, a gente está chamando, né, os idosos com 60 anos e mais e professores, e na terceira etapa, a partir de 9 de junho até 9 de julho, serão os demais grupos prioritários a serem chamados, né, pessoa com comorbidades, pessoa com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, profissionais de força de segurança e salvamento e forças armadas, e funcionários e população privada de liberdade.
Por que é que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu vou trazer para vocês como é que a gente está também de cobertura vacinal para a influenza, que também é uma vacina que está sendo atingida, ou seja, sendo agida negativamente no alcance da cobertura vacinal. E aqui eu trago para vocês, dentro dos grupos, né, da primeira etapa, de crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, nós não alcançamos nem 50% desses grupos para serem vacinados. E nós começamos essa vacinação em 12 de abril. E na segunda etapa, nós começamos agora 11 de maio, ainda está baixa, mas foi mais recente, mas os idosos a gente só alcançou 7,7% e professores 9,9%. Essa questão da influenza nós temos discutido bastante com o CONAS, com as EMS e com os estados, né? E aí a gente veio, ontem nós estávamos em reunião e a proposta é que a gente possa ter estratégias de divulgação, de comunicação, para que a gente possa mostrar para esses grupos prioritários, para a população, que a influenza também é uma doença grave e que ela pode levar a óbito, principalmente esses grupos de risco. Então, a gente queria trazer aqui para chamar a atenção. Nós estamos vivenciando uma campanha, todos esses grupos podem continuar se vacinando e a gente precisa melhorar essas coberturas vacinais. Então, os fatores associados a essas quedas, né, vacinais que vêm desde 2016, mas que foram amplificadas nessa Covid, nessa pandemia, estão relacionados a fatores como, né, horário de funcionamento das unidades incompatíveis com a rotina de vacinação, fake news, essas falsas notícias têm influenciado negativamente demais para que as pessoas não queiram se vacinar, grupos antivacinas e o próprio medo das pessoas de eventos adversos, muitos advindo dessas fake news, né? E também tem até a questão positiva no sucesso do PNI, porque como a gente conseguiu controlar e eliminar diversas doenças, as pessoas já não sabem o risco que se tem e a gravidade que essas doenças que já estavam eliminadas ou controladas, mas que elas podem vir a acontecer novamente. E aí até o desconhecimento sobre a importância e benefício dessas novas vacinas, e a gente também teve algumas mudanças no sistema de informação que impactou um pouco, mas está sendo resolvido ao longo dos anos na melhoria das coberturas vacinais. Especificamente relacionada à Covid, tem que a população ela tem um medo de se vacinar, de ir até o serviço de saúde pelo medo de contrair o coronavírus. Então, as pessoas, os pais, né, o responsável pelas crianças, elas estão evitando mais ir ao serviço de saúde, e isso a gente vem sentindo, né, essa dificuldade de procura da população dos serviços para se vacinar. E em algumas situações também, principalmente no início da pandemia, a necessidade de fechamento das salas, devido a adoecimento de profissionais de saúde, até mesmo sobrecarga para atendimento direcionado para a Covid. Então, são diversos fatores que vêm influenciando negativamente para essas quedas das coberturas vacinais, principalmente nesse momento que estamos vivenciando. Então, as estratégias para ampliação das coberturas vacinais, né? O que a gente buscou? Vem buscado desenvolver para a gente poder reverter essa questão. Então, a gente lançou e aí pactou, né, com as EMS, essa estratégia de recuperação do esquema de vacinação atrasado de crianças menores de 5 anos, em parceria com a SBIM, em que foi utilizado um intervalo mínimo entre as doses daquelas crianças que tinham o esquema atrasado. Então, chegando ao serviço de saúde, utilizar o esquema mínimo, o intervalo mínimo das doses e garantir que a maior quantidade de vacina que eles puderem realizar seja feita para não perder essa oportunidade de vacinação dessa criança. Também ações de avaliação e monitoramento das coberturas vacinais junto aos estados, municípios, e reuniões virtuais com as coordenações estaduais, sempre para discutir a questão da vacinação e da estratégia necessária para ampliar a cobertura vacinal. E aí nós temos parceria com a Fiocruz e com o CONASEMS, que eles elaboraram uma capacitação, né, em sala de vacina para os profissionais de saúde no país. Algumas estratégias do ano passado de vacinação contra o sarampo, né, considerando essa situação de surto, que a gente ainda não conseguiu controlar. A atenção primária também lançou o programa Saúde na Hora, em que os municípios que aderem a esse programa, eles recebem recursos para estender o horário de funcionamento da vacinação, e existe um serviço do Ministério da Saúde de combate a fake news, que aí quem identificar que ou tem a suspeita de uma fake news, ou que já sabe que é uma fake news, que pode ligar ou mandar mensagem para esse número, para que o Ministério da Saúde possa averiguar e combater essa falsa notícia. E parcerias, né? Importante que
que a gente vem desenvolvendo, e a gente tem uma parceria muito forte com a OPAS, com outros ministérios, Rotary, Lions e as sociedades científicas como a SBIM, bem parceiro do PNI na desenvolvimento dessas ações, enfim, de estratégias para a gente poder ampliar as coberturas vacinais. E um ponto fundamental que acho que a gente precisa melhorar muito e trabalhar em conjunto, nível de ministério, estado e município, é a comunicação com a população. A importância da vacinação e os benefícios, o risco e a gravidade das doenças imunopreveníveis, como influenza, ou sarampo, difteria e poliomielite, né? E que as vacinas são seguras e que a rede ela está preparada para receber e atender, né? Apesar de toda a dificuldade de sobrecarga, mas que as medidas de proteção, de prevenção estão sendo adotadas, né, para que a população tenha certeza de que possa ir ao serviço de saúde e se vacinar sem o risco de contrair a doença, que acho que esse é o grande momento e é a grande dificuldade da população, né? Então, precisamos melhorar essa comunicação com a sociedade para que a gente possa reverter esse quadro. Então, as recomendações que eu já falei, é só voltando, né, que é importante no serviço de saúde, traçar estratégias de locais de vacinação, locais abertos, arejados, a vacinação domiciliar sempre que possível, né, o agendamento da vacinação, para que se evite aglomerações da população e a adoção das medidas de higiene das mãos, de lavagem das mãos, de uso do álcool, de máscaras, enfim. E a reorganização, que muitos municípios, né, praticamente todos os municípios, houve a necessidade de uma reorganização desse serviço de saúde, de estender o horário de vacinação, de ampliar a força de trabalho para vacinação e realização de vacinação extramuro com a utilização de equipamentos de segurança. Então, essas são as nossas recomendações também para que a gente possa garantir e fazer com que a população tenha segurança de ir ao posto de saúde ou de ter um espaço para que possa se vacinar. Então, era essa a minha fala para vocês, fica à disposição para a gente discutir. Obrigada.